é de uma categoria do Kindle que ele não é do Kindle Select. Do Kindle Select, pro Select, o mínimo é R$5,99. E isso quer dizer que eu, tipo assim, é uma porcentagem muito maior do preço e que eu ia ter esses privilégios, tipo, participar do Kindle Unlimited, que é tipo, a pessoa tem coisas gratuitas, ou tipo, a coisa de poder colocar ele gratuito e fazer promoções do preço, sabe? Então eu tentei pensar mais a longo prazo. Deixa eu ver se tá silenciado aqui, só quero ver se tá funcionando no YouTube. Silenciado. Tá rolando. Gente, eu tô só esperando a Marinão. Marinão, se você estiver por aí, por favor, dê um sinal de vida para essa pobre moça. Vocês estão me escutando direito ou tem que falar mais alto? Já lançou hoje, saiu hoje. Tava em pré-venda desde o início dessa semana, mas já lançou. Tá aí na rua. Tá tudo muito bonitinho. Obrigada, gente. Eu tenho medo porque o celular tá um pouco longe e eu não tô falando muito alto. Aí eu tenho que ver aqui. Aí, Marina entrou. Obrigada, Lourenço. Tá muito bonitinho o e-book. Eu tava medo de não ficar formatado bonitinho, mas eu comprei hoje meu próprio livro e tá tudo no jeito. Gente, Marina está entrando. Agora eu vivo a princesa. Amiga. Bom dia, amiga. Como é que estás? Tô bem, você? Só virar a câmera do telefone pra ficar mais... Bem também. Eu só queria agradecer inicialmente você por tudo, sem nem como listar, e por participar disso aqui comigo. Tudo bem, Dudete? Quando você puder voltar vai ser ótimo. Então, primeiro, você quer se apresentar? Meu nome é Marina, né? Eu sou amiga da Cissa há uns 2 anos e eu tenho acompanhado o projeto dela de muito perto e ele não foi uma coisa que começou agora, como parece, né? E eu tô muito nervosa porque eu nunca fiz uma live antes. E eu acho que a Cissa, ela me escolheu pra gente conversar, olha tudo ali. Pra conversar com ela, pra tipo, falar um pouco sobre a questão que eu também tô envolvida nesse meio de arte, né? Uma coisa um pouco recente pra mim. Eu nunca fui uma pessoa assim, eu nunca fui uma criança que desenhava muito e tudo mais. E, tipo, nunca tive sonho de ser artista nem nada. Só que há uns tempos atrás isso foi uma coisa que me ajudou muito a passar por uma fase ruim. E eu acabei descobrindo isso, assim, de uma forma muito legal pra mim. E é isso. Eu acho que quem entrar no meu perfil vai conseguir ver um pouco, assim, das coisas. Eu sou mais focada na parte da pintura do que no desenho. Eu tenho um pouco de dificuldade, não tenho tanta afinidade com lápis, mas eu tenho muita com pincel. E eu tenho feito mais telas, assim, de tinta acrílica e, ó, se vocês quiserem, eu tô pensando ainda. Olha, a minha explicação da Marina ela é uma pessoa que magicamente entrou na minha vida, não sei explicar nem como, nem onde, nem porquê, a gente falou isso ontem. É meio estranho imaginar que ela entrou por coincidência na minha vida. E assim, eu acho que frequentemente a gente é uma salvação uma outra, sabe? Uma coisa assim, uma simbiose. E
você fale que a sua relação com arte é nova, eu acho que tem gente, assim, que por mais que não produza arte, tem uma coisa dentro dele, sabe? E eu sinto que você é uma das pessoas que tem um cistozinho de arte dentro Ah, de que você. lindo. E aí eu te convidei para participar disso, não só porque eu te amo e porque você viu todo o projeto, até extrapolando os seus limites da ideia que existia dentro da minha cabeça. Mas porque também eu admiro muito você artisticamente, o que você faz, e que eu fiquei muito feliz que você tomou a decisão de compartilhar o que você faz e o que você gosta de fazer e o que eu te vejo fazendo e produzindo no Instagram. Eu tipo... Aí... Pode falar. Não sei se você... Amigo, deu uma travada. Voltou já. Olha, então, vamos lá começar a conversar sobre arte. Agora que as apresentações foram feitas, aí eu acho que a primeira coisa que a gente tinha conversado sobre o que era legal a gente trazer era como mais ou menos a nossa arte funciona, sabe? E não no sentido necessariamente muito técnico, mas como ela às vezes se transforma e se transfigura dentro da gente para o mundo. A sua prima falou que deu uma travada, mas a gente aqui travou, que a internet tá meio ruim, sabe? Mas já voltou, eu acho, né? Ele travou e voltou, gente. É porque pra gente é mais imediato do que pra eles. Então, voltou e se travar de novo, vocês avisam que a gente tá cuidado. Tá, mas continuar a conversa, assim, eu acho que o meu objetivo, assim, desde que... Eu comecei fazendo um negócio meio de colé, né? Tipo assim, eu comecei fazendo com aquarela e tal, e meio de colé, assim, meio, vamos ver o que vai dar e tudo. Eu fui pela primeira vez, pintei pela primeira vez num ateliê que fica aqui do lado da minha casa, que é uma portinha azul, que quase ninguém percebe. Eu acho que todo mundo aqui de BH, assim, que mora nessas áreas que a gente mora aqui, já conhece o Serjão, né? Uma portinha azul do lado do Serjão. E lá tem um ateliê muito legal e entrei lá e foi a primeira vez que eu pintei alguma coisa. E foi na época eu tava passando por um momento muito ruim e aquilo me trouxe uma sensação que hoje eu não consigo nem explicar direito, mas era meio que uma fuga pra mim. Era uma coisa que me ajudava e me dava uma forma de expressar as coisas que estavam dentro de mim. Com o tempo, eu comecei a me entregar mais para isso. Eu decidi que eu ia realmente trabalhar com isso, que eu não queria fazer outra coisa da minha vida, que eu não queria, sei lá, já passou pela minha cabeça, você pegou essa época que eu falava que eu ia fazer psicologia, só que recentemente eu decidi que eu quero ser artista plástica, porque eu acho que é isso que eu sei fazer, é isso que eu gosto de fazer. E o meu objetivo, assim, nas minhas telas é sempre mostrar um pouco das coisas que estão dentro de mim, expor um pouco os meus sentimentos de uma forma que eu não represento apenas coisas que a gente consegue ver. Tanto que eu nunca tive muita afinidade com pintar coisas realistas, anatomia, e eu não invisto muito nisso até hoje, porque eu acho que meu objetivo é mais mostrar coisas e transmitir para as pessoas um sentimento, alguma coisa minha, que a gente não consegue, que algumas vezes a gente não consegue colocar em palavras. Eu acho, assim, que existe um processo parecido, assim, no sentido de que eu acho que a gente nunca fez, assim, por querer fazer, sabe? As coisas vinham e aconteciam e era isso. Então eu lembro que, assim, eu lembro de me sentir bem com a escrita desde muito nova, assim, sabe? A primeira lembrança que eu tenho de escrever era um caderninho que eu tinha, eu era muito novinha. Eu escrevi uma música e eu achei o máximo brincar com a palavra. Eu achei muito divertido. Não, eu sinto que eu salvei ele, mas eu nunca achei ele de novo.
E é tipo, eu tenho certeza que se eu ler essa música de novo, eu vou falar, nossa, quanta besteira que eu vou escrever. Mas eu lembro que eu achei muito máximo, assim. E aí, eu sempre tive, então, uma coisa com a palavra, com o jogo da palavra. E quando eu li eu sempre falo isso, mas quando eu li O Indivíduo do Meu Avô, eu entendi o que era poesia, sabe? Por mais que não seja uma poesia versada, ele escreve poesia em prosa. Mas eu achei tudo lindo, eu apaixonei naquilo, e eu mal saberia que 2 anos depois eu estaria escrevendo de novo, né? E o primeiro livro, quando eu comecei a escrever mesmo, foi em 2018. Você tava lá, você não perdeu o comecinho, mas você tava lá. E, e tem uma coisa assim, foi por pura dor de cotovelo. Aí eu comecei a escrever no bloco de notas do mesmo estilo que eu fiz até agora. E tem uma coisa assim, de eu sentir... Aí, que até o primeiro texto do e-book tem esse nome, sabe? Que é A Dor é uma Cabrita. Porque a primeira coisa que me motivou a escrever foi a dor de cotovelo. Eu acho que o processo é um pouco parecido, né? Eu comecei a pintar, assim, ter uma relação com o pincel, com tinta e tudo, quando minha vida tava uma bosta. Quando eu tava, assim, afundando numa coisa, num turbilhão de sentimento e fluxo de coisas que eu não conseguia controlar, e foi uma forma de expressar, assim, as coisas que eu sinto, que eu acho que é isso que eu falei antes, é isso que eu quero passar, assim, para as pessoas de alguma forma. E eu acredito que seja muito parecido o processo, né? Você começa com uma dorzinha ali, aí aquele negócio vira um negócio para você canalizar a sua dor naquilo, né? Vira uma coisa que você canaliza tudo que você tá sentindo e coloca ali. E eu coloco na tinta e você coloca nos seus poemas, nos seus textos, em tudo que você já fez, que é muito bonito. E é isso aí. Tô sabendo, Copaz, eu vou resolver na segunda parte da live, porque não tem mais como resolver. Tô com problemas técnicos. Já foi, aconteceu. Depois vocês perderam, depois eu salvo essa e posto lá. Meu pai tá assistindo no YouTube, ele deve estar entendendo nada que tá sem som. Fala pra ele. Depois eu converso com ele. Mas é isso, eu acho que, assim, eu sempre, as pessoas também que eu admiro, assim, como artistas, também é muito notável, que são pessoas que eu me identifico, que eu me inspiro de várias formas. Uma dessas pessoas, a maior parte das pessoas, assim, eu sempre quis dar uma visibilidade maior, que eu acho que a cena de arte de BH, assim, ela é muito forte, ela tem muita influência em mim, e acho que em todo mundo, né? Eu gosto muito da arte de rua, assim, eu acho foda pra caralho o trampo deles, e pá, eu não tô dentro disso, mas eu admiro muito, o máximo respeito por todo mundo que tá envolvido nisso. O Cops, né, que tá aí na live vendo a gente, o Frajola também, que tá vendo a gente e tal, todas as grandes pessoas que trabalham nos muros da nossa cidade, em outros lugares também. Atualmente, assim, eu descobri que teve uma menina que eu morei muito tempo na Pampulha, do lado da Pampulha, e eu estudava numa escola aqui perto, então eu vinha de escolar, né, tipo numa van. E tinha uma menina que ela sempre vinha, ela era mais velha que eu, e ela sempre vinha nessa van comigo. E recentemente eu descobri que ela é uma grafiteira, assim, eu descobri ela pelo Instagram da Real Grafite. O nome dela é Jade Carneiro, e ela tá, assim, foi uma coisa pra mim, assim, eu tive uma epifania ali, foi um negócio, tipo, meu Deus, e aí na hora eu já fui interagir com ela falou que lembrava mais ou menos, assim, de mim. E ela é uma pessoa que ultimamente eu tenho acompanhado mais, assim, o trampo dela, ela tá tentando bater uma filha, né? Isso. Tô escutando. É só porque eu tenho que alimentar o computador aqui e as coisas que eu empilhei, uma série de coisas que eu gosto aqui do lado. E aí ela, tipo, é uma pessoa que eu tô acompanhando muito ultimamente, assim, que eu tô mais envolvida, assim, nas coisas que ela tá postando e tal. Eu transformei meu Instagram mais de um jeito que ficasse mais voltado porque eu tô produzindo e não pra mim, pessoalmente. E acho que é isso, assim, eu acredito que
acredito que esse seja o caminho e tal, acho que eu tô no caminho certo e estamos na luta, né? Mesmo os caminhos errados são os caminhos que vão levar ao caminho certo. É. Muito confusa a minha filosofia, mas entendeu. Tem um verso de uma música da The Tribo que eu gosto muito, que chama não, né? Que é, já que os caminhos são os mesmos, então percam-se. E tem uma obra aqui do lado rolando, então se vocês tiverem com problema pra me ouvir, vocês dão ideia. Por enquanto tá tranquilo, só ouvir agora mesmo. Uhum. E assim, eu gosto muito dessa ideia da gente se apropriar do ambiente artístico que tá perto da gente, sabe? Então, eu acho que uma coisa um pouco inerente à nossa condição, a gente não vai conseguir muito fugir disso. De que é que o centro, sabe, aquele núcleo duro da coisa sempre vai ser aquela classe privilegiada europeia. Então, assim, teve até um exercício que a Dolores fez lá na escola um dia que eu achei meio chocante, assim. Eu tive um pouco de orgulho de mim, confesso, mas que foi chocante mesmo pra mim mesmo. Ela deu um mapa pra gente e falou assim, colore os países de quem vocês já leram autores. Mano, tipo assim, eu consigo pintar alguns países da África, sabe? Eu já li Chimamanda, 2 livros dela, já li 2 livros do Onde Jack, mas, mano, mesmo assim é muito pouco, sabe? E aí eu falei, mano, eu não consigo pintar nenhum país da Ásia. Eu nunca li nenhum asiático, entendeu? E eu só consegui pintar muito a América do Sul porque eu fiz uma proposta pra mim mesma faz uns 2 anos. E isso tem os seus custos, mas que eu tento abrir algumas exceções de ler majoritariamente brasileiros e se não brasileiros, latinos, sabe? Então tem muito tempo que eu só leio livro de brasileiros, assim, e é muito diferente, sabe? E tem até um vídeo do Emicida que ele fala isso, que é sobre preconceito linguístico, que ele fala que uma palavra ela tem um peso que não é só de significado, ela tem um peso cultural, sabe? Então, tipo assim, pra você traduzir saudade, eu já tive a experiência de tentar traduzir saudade para francês. Eles entendem falta e nostalgia. Eles não entendem saudade. Saudade não é nem falta nem nostalgia. Entendeu? Eu pensei, putz, como é que eu vou explicar banzo para um francês? Que não só é saudade, como é saudade da minha terra, da minha origem, entendeu? Será que o francês consegue ter a noção absoluta do que é saudade da sua origem, sabe? E aí você lê uma pessoa que tá no mesmo contexto que você, é tipo você ser absorvido por aquilo dali, porque o cara tá falando, tipo assim, de coisas que você consegue verdadeiramente encostar, sentir, ouvir, cheirar, sabe? Eu tô batendo o fio, isso tá um pouco tremendo. E tem uma coisa muito legal que ele fala, que é nesse vídeo do Homicídio de Preconceito Linguístico, que ele fala, por exemplo, que quando ele fala memo numa música, tem peso cultural diferente do mesmo, bota fé. Tipo assim, tem um peso ele falar memo em vez de falar mesmo. E deixa o peso dele lá, tipo, é importante essa marca de um contexto espacial e temporal dentro da língua, sabe? Acho isso muito legal. Eu tive uma ideia parecida com isso que você estava me falando, de um livro que eu estou lendo atualmente. A Maria Tequinha Barra entrou aqui, a Maria, seus trabalhos que você fez aqui. Oi, Tequinha Barra. Eu lembrei de uma coisa, né? Porque, inclusive, a minha blusa lembra muito isso. Todos os grandes pintores, assim, tipo, eu tô lendo atualmente a biografia da Frida Kahlo. E fala muito sobre a questão de trazer, porque toda a noção de pintura que foi apresentada para ela era europeia. Tipo, a noção de como pintar, que cores usar, até a questão das cores, das pinceladas, tudo, era uma coisa vinda de trabalhos europeus. E ela era muito ativista, né? Ela era uma pessoa muito ligada à política e, além de tudo, à terra dela. Ela tinha muito amor, assim, das origens. E tem todo um processo, assim, em que ela começa a pintar quadros que têm o
temas mexicanos, que tem temas com pessoas mexicanas, com pessoas, com feições de pessoas que ela via na rua, que são da cidade dela. E além dos autorretratos e tudo mais. E as cores que ela usa, tipo, a Tarsila do Amaral, que é uma pintora brasileira muito famosa, responsável por essa obra aqui. Sabe Ela... Sabe qual que é o marcador que eu uso no livro que você me deu? Esse daqui é uma obra da Tarsila, da gente. Chama Antropofagia, de 1929. Sobre antropofagia eu tenho muito que falar. Ela fala, né, tipo, eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás sobre ela, sobre as questões dos quadros dela, e ela fala que em Minas, aqui em Minas Gerais, ela encontrou as cores que ela gostava. Porque aqui em Minas Gerais, as pessoas falavam que essas cores eram cores caipiras. Elas não eram muito usadas nos quadros rebuscados e sofisticados de grandes pintores, porque as pessoas chamavam de cores caipiras, que são essas cores puras e vivas, assim, o amarelo puro e vivo e todas essas cores, além de... Ela pegou um pouco das coisas, por exemplo, ela trouxe o cubismo, né, que foi uma coisa que ela trouxe da Europa, mas ela adaptou a uma pintura brasileira. E eu acho muito interessante essa expressão de cor caipira, assim, tipo, como se você quisesse impor uma cor certa, como se tivesse uma forma certa de pintar. E isso foi mudando ao longo dos anos, e essas pessoas, a Tarsila, a Frida Kahlo, elas foram pessoas que, assim, pegaram e transformaram o que elas faziam numa coisa mais relacionada à origem delas, de onde elas vinham, o que elas viviam, as coisas que elas viam, né, que não é, assim, aquelas pinturas. Sim. E aí eu acho que são pessoas que eu tenho muito como referência, assim, e eu me identifico muito com essa questão das cores puras e vivas, que eu uso muito isso. Eu faço nos meus quadros, eu acho que eu tenho cores muito caipiras. Eu sempre uso, assim, umas cores muito puras. Eu uso, assim, as cores muito cruas, e eu gosto muito disso, sempre foi o que me atraiu, sempre foi o que eu achei que parecia certo. Tem até uma tela minha que eu fiz, são uma sequência de 3 autorretratos. E a primeira delas é um autorretrato bem impactante, assim, bem sangrento. E eu, mesmo nele, assim, eu vi que eu não consegui fazer uma coisa, assim, tem a diferença nos olhos, assim, eu sempre gosto dessas cores, assim, vivas e puras, como se fosse uma cor crua, sabe? É assim que eu penso. Posso fazer um link falando de Tarsila? É um pouco óbvio que eu vou fazer agora, gente. Quem me conhece sabe. Eu vou mostrar uma coisa de uma escritora incrível brasileira que eu sou muito apaixonada. Que chama Álbum para Tarsila. É um álbum da Pagu. Ai, meu Deus. Esse aqui é a Pagu pela Pagu. Ela que desenhou e ela mandou esse álbum para Tarsila e foi encontrado pelo sobrinho da Tarsila e foi permitido. E é tudo desenhado por ela, pela Pagu, olha, e é dividido entre nascimento, vida, paixão e morte. Aí tá aqui, ó, para Tarsila. E ela desenhou a pequena Tarsila aqui do lado. Aí eu queria pedir licença para ler uma poesia, que é a última da sessão Nascimento, que ela fala assim: de olhos terrivelmente molengos e boca de xeremudo, e o guerreiro branco cantou, e Freud desejou. Mandioca braba faz mal. Pagu era selvagem, inteligente e besta. Comeu mandioca braba e fez mal. Eu acho de uma agilidade que eu não sei nem explicar. É porque eu não sei pra quem sabe, tem uma mandioca que chama mandioca braba. A mandioca que a gente come é uma mandioca específica. Tem uma outra que ela solta, ela serve pra fazer farinha, porque ela solta um líquido que é venenoso, eles usam pra matar gado, pra você ter ideia. E aí... então você não pode comer aquela mandioca crua, tipo, não faça isso. E aí eu acho muito lindo quando ela fala, tipo assim, primeiro que Freud desejou. Você fala que Freud desejou Tarsila, não, Pagu, porque ela é meio doida.
Aí logo em seguida ela fala que ela comeu mandioca brava, sabe? Eu acho muito legal. E é muito lindo esse trecho todo. E eu sou completamente apaixonada. Eu sou completamente apaixonada pelo modernismo. Essa é a Pagu, gente. Esse é o livro do Augusto Campos, tá? Vida e Obra Pagu. Muito lindo, tá? Aqui no final tem várias obras dela que você não encontrou, que eu não encontrei tão fácil na internet. E aí eu sou apaixonada pelo modernismo e principalmente pelo antropofagismo, que a Tarsila faz parte, de Cavalcante faz parte, que eles vão falar sobre antropofagia, sim, essa ideia de eu vou comer o europeu e vou para usar dele, que é forte, e fazer uma coisa brasileira, sabe? Tipo, já que eles me invadiram, vou usar só o que é bom deles, o resto. Eu acho que principalmente no campo da arte, né, nessa área da arte, a gente tem muita influência do que surgiu na Europa. E foi um processo muito longo até os artistas, né, alguns em específico, conseguirem uma identidade. E eu acho que isso se aplica também a mim de uma forma tipo, muito mais tranquila, né? Só que de adquirir uma personalidade do meu quadro, da minha arte, do que eu faço. E essa personalidade Sim. É uma coisa que ela não vem pronta para você tem que descobrir ela. E é um processo que até hoje eu tô nele, e eu acho que ele nunca acaba. Você vai descobrindo assim as coisas que você consegue fazer no meio daquelas pinceladas ou no meio daquelas palavras, no seu caso, que você descobre uma personalidade na sua arte, no seu modo de fazer as coisas, que é muito único. Acho que essa aqui é a diferença, né? E muito brasileiro também. Mas não, eu queria avisar que a gente tem 5 minutinhos. Tá bom. Isso é um pouco... Eu sinto, assim, que é uma linha muito tênue entre... Vou mudar a linha de raciocínio. Eu gosto muito dessa ideia da antropofagia, porque existe uma diferença entre eu refazer o que os outros já fizeram e eu incorporar os outros em mim. Mas eu continuo sendo eu, sabe? E aí essa ideia da antropofagia vem nisso, de assim, eu vou digerir os outros para a partir da digestão eu construir algo novo. E aí eu acho muito legal porque entra me lembra uma coisa que você participou disso, quando eu surtei com a arte da pré-história. E aí eu lembro de uma frase do cara falando que Picasso entrou numa gruta, viu lá as pinturas rupestres e falou: não existe nada que já não tinha sido criado. Tipo assim, o cara viu uma pintura rupestre e falou uma coisa dessas, sabe? E aí, a partir disso, ele começa a fazer vários quadros, tipo assim, se baseando em pinturas rupestres, sabe? E eu acho muito legal, porque mesmo isso, tipo assim, não tem como eu criar alguma coisa que já ninguém tenha pensado, sabe? Mas é uma coisa assim, de uma construção de eu vou juntar fragmentos de todo mundo e a gente faz uma colagem, sabe? Isso faz muito parte, assim, eu consegui sentir muito isso no meu processo desde que eu comecei a me entregar mais, assim, eu com certeza não sabia nem como pegar no pincel há 2 anos atrás. E eu fui, tipo, exatamente fazendo isso. Eu fui pegando assim, isso é assim, isso é assado. E chegou uma hora em que eu juntei conhecimentos e coisas que já existiam e eu consegui fazer uma coisa visual, né? Criar uma coisa visual nas minhas telas que me representam muitas vezes sentimentos e coisas que não existem, assim. Eu não trabalho com desenhos de anatomia ou com coisas que as pessoas conseguem ver. Eu acho que eu sempre tento fazer uma coisa que acrescenta, mas que você nunca viu. Sabe, como você falou, tudo já existe. E aí você acaba sendo uma colagem de várias coisas que representam várias outras coisas pra mim. E cada um que olhar aquilo vai entender de uma forma e vai ver de uma forma. E encaixar muito exatamente. Cada um vai ter um sentimento diferente ao ver o quadro. E eu acho que é isso que
eu não quero que ninguém entenda o que eu pensei, como eu fiz, ou o que eu estava sentindo. Eu quero que as pessoas olhem e que isso transmita alguma coisa para elas de alguma forma. Para encerrar, que a gente tem 1 minuto, eu posso ler um trecho de um texto que eu gosto muito. É assim, ó. A vida respondeu com sua presença viva, e não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar, como há pouco em nova vida explodida, mesmo quando é assim pequena a explosão, como a ocorrida. Mesmo quando é uma explosão, como a de pouco franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Esse é o monólogo final do Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. E ele começa, eu acho muito interessante ele falando de o título ser Morte e Vida Severina, porque o personagem começa falando de morte e o livro termina falando de vida, sabe? Acho muito legal. Aí agora a gente precisa encerrar. Aí, gente, eu vou encerrar aqui, abrir de novo e a gente vai continuar essa conversa. Só porque o Instagram só deixa eu ter 1 hora de live, eu precisei cortar em 2 partes. Então, fica aí esperto que logo mais a gente vai aparecer aqui de novo com novas pessoas para conversar novas coisas. E obrigada, Marinão. Obrigada a você, gente. Valeu, gente, por assistindo. Um salve aí para todo mundo. Agora eu tenho que sair. Não, eu vou encerrar aqui. Valeu, galera.